emendas parlamentares bloqueadas. O ministro Flávio Dino bloqueou 6,97 bilhões de reais em emendas parlamentares, 4,2 bilhões de reais da Câmara e 2,7 bilhões de reais do Senado, por falta de transparência na indicação e distribuição dos recursos. As emendas destinavam-se a diversas ações, como pavimentação, construção de campos de futebol e compra de veículos. Apesar da destinação em si não ter sido questionada, a falta de critérios claros e a disparidade na distribuição regional, Minas Gerais recebeu 639 milhões de reais, enquanto o Distrito Federal recebeu apenas 46 milhões de reais, motivaram o bloqueio. A maior emenda bloqueada foi de 75 milhões de reais, enquanto a menor foi de 961 reais. Câmara e Senado buscam destravar os valores, podendo reapresentá-las no orçamento de 2025. Trump. Relatório Smith Eleições 2020. O relatório de Jack Smith sobre a investigação de Donald Trump sobre a tentativa de anular as eleições de 2020 foi divulgado. Smith afirma que Trump teria sido condenado se não tivesse sido reeleito em 2024. O relatório detalha as ações de Trump para reverter o resultado das eleições e espalhar mentiras sobre fraude eleitoral. Trump nega qualquer irregularidade e classifica as acusações como politicamente motivadas. O caso foi arquivado após a reeleição de Trump devido a regulamentos do Departamento de Justiça que proíbem processos contra um presidente em exercício. Uma segunda parte do relatório, que trata de documentos confidenciais, ainda está sob disputa judicial. Bolsonaro pede passaporte para a posse de Trump. Advogados de Jair Bolsonaro solicitaram ao STF a liberação de seu passaporte para uma viagem de 5 dias ao ZEUA, entre 17 e 22 de janeiro, alegando convite para o baile de posse hispânico, evento paralelo à posse de Donald Trump. O convite foi questionado pelo ministro Alexandre de Moraes, que solicitou comprovação formal. A defesa de Bolsonaro forneceu o documento, argumentando que falsas declarações acarretariam consequências sérias. O pedido aguarda parecer da Procuradoria-Geral da República antes da decisão final. Acordo de cessar-fogo em Gaza iminente. Após mais de 15 meses de guerra em Gaza, Israel e o Hamas estão próximos de um acordo de cessar-fogo mediado pelo Qatar e a UA. Negociações indiretas, mas no mesmo local, ocorreram pela primeira vez. Um acordo preliminar prevê a libertação gradual de reféns por ambas as partes, com o Hamas liberando 34 e Israel 1.000. A retirada de tropas israelenses de Gaza será gradual, com restrições territoriais iniciais. O acordo está sujeito a fases, com negociações para as próximas etapas a iniciar após 16 dias. Apesar do otimismo de Biden e autoridades israelenses, o anúncio oficial do cessar-fogo não ocorrerá imediatamente. A iminente posse de Trump gera incertezas para a duração do acordo. 99 lança mototáxi em SP. A empresa 99 iniciou o serviço de mototáxi em São Paulo, desobedecendo a um decreto municipal que proíbe tal atividade. A 99 justifica sua ação com base na Política Nacional de Mobilidade Urbana, alegando respaldo legal. O serviço foi iniciado gradualmente fora do centro expandido, com uma viagem inaugural entre o Rio Pequeno e Osasco Plaza Shopping. Lei de renegociação de dívidas estaduais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, celebrou a sanção da lei que renegocia a dívida dos estados com a União, chamando-a de solução efetiva. A lei reduz juros, alonga prazos de pagamento, até 30 anos, e permite negociação de ativos, preservando servidores e liberando recursos para investimentos em setores essenciais como saúde, educação e segurança. Morte de Benedito de Lira. Benedito de Lira, prefeito reeleito de Barra de São Miguel, e pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, faleceu aos 82 anos após lutar contra um câncer. Políticos brasileiros, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin e diversos ministros, expressaram suas condolências nas redes sociais, destacando a longa e marcante carreira política de Benedito.
O governador de Alagoas decretou 3 dias de luto oficial. Governo define prioridades legislativas. O governo Lula iniciou consultas ministeriais para definir prioridades legislativas para 2024, focando em medidas emergenciais a serem apresentadas ao Congresso em fevereiro. A PEC da Segurança e a reforma tributária sobre a renda são prioridades, com metas de apresentação em março e conclusão em julho. O governo planeja campanhas publicitárias para engajar a sociedade. Pesquisa: Linha dura de Tarcísio. Pesquisa do Paraná Pesquisas mostra que 53,1% dos brasileiros aprovam a política linha dura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Para a PM, 25,7% desaprovam e 21,2% não opinaram. Apesar da aprovação, dados do Ministério Público de São Paulo apontam aumento de 98% em mortes por intervenção policial nos 2 primeiros anos do governo Tarcísio. Casos recentes, como a morte de um estudante de medicina e de um jovem negro em abordagens policiais, geram controvérsia, com divergências entre relatos policiais e imagens de segurança. Morre Benedito de Lira aos 82 anos. O ex-senador e prefeito de Barra de São Miguel, Benedito de Lira, pai do presidente da Câmara, Arthur Lira, faleceu aos 82 anos após internação por problemas de saúde relacionados a um câncer. Seu sepultamento será na quarta-feira. Bill de Lira, como era conhecido, teve uma longa carreira política, incluindo mandatos como vereador, deputado estadual e federal. Taxação de Big Techs no Brasil. O governo federal reavaliará a proposta de taxação de Big Techs no Brasil, com o objetivo de financiar políticas de inclusão digital, especialmente a expansão do 5G e o acesso à banda larga em escolas públicas. A ideia é criar um fundo público para investir esses recursos e mitigar resistências, incluindo as Big Techs e líderes partidários no debate. Essa decisão ocorre em meio ao embate com a Meta, que encerrou seu programa de checagem de fatos no EUA, gerando questionamentos do governo brasileiro. Haddad adia reforma do IR. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiou o envio da proposta de reforma do imposto de renda para após a eleição das mesas diretoras do Congresso em fevereiro. O governo busca incluir no orçamento de 2025 a isenção do IR para quem ganha até 2 salários mínimos e pretende elevar a faixa de isenção para R$ 5,000, com compensações. Haddad também afirmou que o presidente Lula deve sancionar a reforma tributária do consumo com poucos vetos técnicos.